Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9. O título de nossa mensagem hoje é Aprendendo a Guardar a Circuncisão de Cristo. Aprendendo a guardar a circuncisão de Cristo. O que significa isso? A circuncisão de Cristo. E de que maneira nós devemos guardá-la? É o que nós vamos aprender hoje. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 23 ao 26. Diz assim: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisa, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Até aí. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele foi um profeta, alguém enviado por Deus para comunicar as suas palavras muitos séculos antes de Jesus Cristo. Vamos botar aí cerca de 5 séculos, 6 séculos, mais ou menos, antes de Jesus. Mas ele foi enviado por Deus. Tem algumas profecias de Jeremias que são sobre a pessoa de Jesus. Algumas das profecias mais importantes da Bíblia sobre Jesus estão no livro de Jeremias. E essas profecias, elas falam do tempo do Novo Testamento. Mas além disso, Jeremias ele foi enviado por Deus para convocar o povo de Israel, o povo de Judá, quer dizer, o povo que se dizia de Deus daquela época, e foi enviado por Deus para chamar este povo ao arrependimento de seus pecados e à fé no Evangelho. Então essa era a grande mensagem de Jeremias. O que Jeremias pregava? Se a gente pudesse resumir todos os capítulos do livro de Jeremias, a gente poderia se resumir daquela forma: creia no Evangelho e se arrependa-se. Ué, mas essa é a mesma mensagem de Jesus. Sim, essa é a mesma mensagem de todos os livros da Bíblia. Você tem que crer no Evangelho e você tem que se arrepender de seus pecados. E quando a gente vai comparar o livro de Jeremias com a nossa própria época no Brasil, Brasil 2021, a gente vai encontrar muitas semelhanças. E uma das semelhanças com o Brasil que eu vou apontar com base no profeta Jeremias, e eu espero que todos aqui estejam atentos, porque essa palavra tem a ver com o batismo que nós vamos realizar nesta manhã. Nós vamos ver que um dos grandes problemas da população brasileira é a profanação, é a corrupção do batismo. O povo brasileiro é um dos maiores corruptores do batismo no mundo. O batismo, que é uma ordenança de Cristo, o povo brasileiro é especialista em corrompê-lo, deturpá-lo e blasfemar o nome do Senhor em torno do batismo. Não é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Nós viemos aqui hoje guardar o sacramento do batismo conforme a instituição de Cristo, não profanando como fazem a maior parte dos brasileiros. E eu vou mostrar que profanação é essa, com base no livro de Jeremias. Com que objetivo? Para que vocês que já estão se batizando, caso vocês estejam profanando o batismo de vocês se arrependam e guardem o batismo em toda pureza,
e também como exortação, para que nós, como igreja em Campo Bom, não venhamos seguir esse mesmo caminho da maioria dos brasileiros. Mas vamos ver aqui o cenário e o contexto de Jeremias, a gente vai ver o que tem a ver conosco. Bom, nesse trecho que nós lemos aqui, que é o verso 23, a partir do verso 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente olha para as pessoas, a maioria das pessoas vão ter esse tipo de coisa como motivo da sua glória. Que vão se gloriar, porque eu sou muito inteligente, né? O sábio, eu sou muito inteligente. O outro vai dizer, eu sou muito forte, tenho muita força. Aí o outro vai dizer, eu tenho muitas riquezas. Ou seja, são elementos que levam as pessoas a achar que são grandes, que são gloriosas. Eu tenho muita riqueza, eu tenho muita inteligência. Bom, eu sou pobre, mas pelo menos eu sou forte. São motivos que os homens têm para se gloriar. Mas Deus vai mostrar aqui que todos esses motivos aí são banais, se você não tiver a verdadeira glória, que é a glória do verso 24. A glória do verso 24 é entender e conhecer o Senhor. Entender e conhecer o Senhor. Então, o verso 24 diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Então, me entender e me conhecer. Então, a coisa mais gloriosa que você pode ter não é se você é rico, não é se você é forte, e nem é se você é inteligente, se você é sábio. A coisa mais importante, gloriosa, rica que você pode ter é conhecer e entender o Senhor. E eu quero questionar aqui, vocês veem isso como uma riqueza? Entender e conhecer ao Senhor? Tem gente que acha, por algum motivo, que ter uma relação com o Senhor não tem nada a ver com entendimento. E fala assim, não preciso entender. Bom, se você pensa assim, eu não preciso entender, alguns falam, eu só preciso sentir, eu estou sentindo. Se você pensa assim, a notícia é, Deus te fez um ser humano racional. Você foi criado como uma criatura, com uma mente racional. As coisas de Deus são para ser entendidas. Então veja que o povo de Israel, no tempo de Jeremias, eles se gloriavam de muitas coisas. Que eles tinham isso, tinham aquilo outro. Mas eles não tinham entendimento das coisas do Senhor. Não tinham entendimento das coisas do Senhor. Eles não entendiam, verso 24, do juízo e da justiça. Eles não entendiam do Senhor e nem sabiam o que é justiça. O que é justiça? Ou seja, quem entende do Senhor precisa entender o que é justo do que não é justo. E o povo de Israel tinha um monte de coisa nessa época, mas não tinham isso. E aí é a primeira semelhança que eu quero apontar com o Brasil de 2021. E, na verdade, com o Brasil tradicional. Porque no Brasil tradicional, no Brasil 2021, se nós olharmos para a religiosidade do povo brasileiro, para a espiritualidade do povo brasileiro, é uma religiosidade ignorante, sem entendimento, fazendo as coisas só por costume, por tradição, por sentimentalismo, mas sem entendimento, conhecimento do Senhor. No Brasil, a maioria dos pais brasileiros, quando seus filhos nascem, para pensar, levam seus filhos para que sejam batizados.
Mas se você perguntar para eles o que é batismo à luz da Bíblia, eles não sabem. O que a água significa, eles não sabem. E quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles também não sabem. Mas eles estão lá com o filho levando para batizar. Como é que eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se eu nem sei que Deus é esse? Se eu batizo num dia e no dia seguinte, o que o povo brasileiro faz? Leva o filho para batizar, daqui a pouco está lá adorando falsos deuses. Adorando orixás, acendendo uma vela para o arcanjo tal, fazendo essa reza, aquilo outro, tudo sem entendimento, é só porque todo mundo faz. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Essa religiosidade vazia em que as pessoas vão fazendo de tudo, vão misturando tudo, isso não é novo. Era assim no tempo de Jeremias. Era assim no tempo de Jeremias. Vai no templo do Senhor, depois acende incenso para Baal. Por que a gente faz isso? Nem sabe o que é se arrepender. A religiosidade brasileira é uma religiosidade em que se sabe de tudo menos o que Jesus ensinou. Menos o que os profetas ensinaram. Para isso existe muita ignorância. Muita ignorância. Não pensa que esse problema no Brasil é novo, não. E muitos dos evangélicos entraram nisso daí também. Muitos entraram nisso daí, dessa religiosidade brasileira que é igual de Israel, de Judá, nesse tempo aqui. Domingo após domingo, mas sem entendimento. Sem entendimento. E aí que vai entrar no tempo de Jeremias, em meio a essa ignorância, o povo de Jeremias era ignorante, nós vamos ver agora nos versos 25 e 26, eles eram ignorantes sobre o significado da circuncisão. Eles não entendiam o significado da circuncisão. O que é a circuncisão? Talvez você fale, eu também não. Mas pode ficar tranquilo, que a gente vai ver agora. No verso 25, o Senhor diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso. Então Deus está falando, vai chegar o dia que eu, o Senhor, vou castigar aqueles que são circuncidados junto com os que não são circuncidados. Aí você tem que se perguntar, o que é circuncidado? Vamos aprender agora o que era a circuncisão. Vocês podem abrir no livro de Gênesis, capítulo 17. Meus irmãos, se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, eu peço que você compartilhe com a pessoa do seu lado. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe. Gênesis capítulo 17. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos ler somente o verso 7. Diz assim: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Para aí. Então aí Deus está falando com Abraão. Você lembra que Abraão viveu lá no tempo de Gênesis, anos antes de Jeremias. E Deus fez, quem não lembra, Abraão, originalmente ele era um idólatra, a família dele adorava deuses verdadeiros, não tinham conhecimento de Deus real, ou melhor,
talvez de ouvir falar, mas não serviam ao Deus verdadeiro, até que Deus apareceu para Abraão, salvou Abraão da idolatria, salvou Abraão de seus pecados e fez uma aliança com Abraão. E essa aliança está no verso 7. Ele fala: Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações. Quer dizer que a aliança entre Deus e Abraão seria com o próprio Abraão e com a família de Abraão. As suas descendências em suas gerações. E qual era o teor dessa aliança? Veja que ele diz: para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Ou seja, Deus está prometendo que ele seria o Deus de Abraão e da família de Abraão, a sua descendência. O Deus do próprio Abraão e da sua família. E aí, no verso 10 e 11, é o momento que Deus vai instituir a circuncisão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Presta atenção no verso 11. E isto será por sinal. Então a circuncisão aí é um sinal. Sinal de quê? Sinal da aliança entre Abraão e a família, quer dizer, entre Deus e a família de Abraão. Ou seja, Deus entrou numa aliança com Abraão e com a sua família para que eles pertencessem ao Senhor, para que eles servissem ao Senhor, para que eles não fossem mais idólatras, para que eles não estivessem mais afundados em seus pecados, mas para que eles fossem salvos. Nessa salvação, comunhão espiritual entre Deus e os homens. E essa comunhão, esse serviço a Deus, Deus dizia para Abraão: você é meu, sua família é minha. O sinal dessa comunhão era a circuncisão. Ou seja, foi colocado uma marca em Abraão e em sua família para marcar que eles não eram idólatras, que eles não eram do mundo, que eles não eram mais servos de falsos deuses, mas que eles eram servos do Deus Altíssimo. E, portanto, que eles deveriam viver as suas vidas com fé no Evangelho, o Evangelho em que Abraão creu. Eu pensei que o Evangelho era só no Novo Testamento. Gálatas 3:8, primeiro texto que nós lemos aí. Abraão creu no Evangelho. E Abraão creu em Jesus. O Deus de Abraão era Jesus. Então, a circuncisão era o sinal desta comunhão entre Deus e Abraão. E não somente o próprio Abraão, mas a sua casa, a sua família. A fé no Evangelho e o arrependimento. Então, quando alguém olha para isso aqui, ela deve entender que esse sinal externo, a circuncisão, é um sinal externo. É uma marca externa, visível. Você podia ver a circuncisão. Essa marca externa, ela sinalizava, por isso que é chamado de sinal, uma realidade espiritual interior. Sinalizava o arrependimento. Só você pensar na ideia de remoção da carne. A carne do prepúcio, no verso 11, né? O prepúcio, a carne, na Bíblia significa o pecado. Está sendo removido o pecado. O que é remoção do pecado na Bíblia? É o arrependimento. É a fé no Evangelho. Por isso que nenhum circuncidado, Abraão, ele não poderia
pensar na sua circuncisão, o próprio Abraão, e achar que era um mero sinal cultural. Algo cultural. Na nossa cultura, a gente circuncida. Eu fui circuncidado. Não. Ele tinha que entender que a circuncisão tinha um significado espiritual. Que nós servimos ao Senhor, que nós cremos no Evangelho e que nós nos arrependemos de nossos pecados. Vamos voltar agora para Jeremias. Ou melhor, antes de Jeremias, abram em Deuteronômio 30, desculpem. Deuteronômio 30. Vamos ver como é que Moisés falou aí sobre a circuncisão. Veja que Moisés vai mostrar aí o significado espiritual da circuncisão. Deuteronômio 30, verso 6. E o Senhor teu Deus te circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então veja aqui no verso 6, Deus fala sobre uma circuncisão. Só que aí ele fala de uma circuncisão do coração, ou seja, ele está falando aí de uma circuncisão interior do coração, no espírito. Como assim uma circuncisão no espírito? Lá em Gênesis 17, a circuncisão não é um sinal externo, porque aquele sinal externo tinha um significado espiritual. A circuncisão na carne externa, visível, era um sinal espiritual da circuncisão no coração. Por isso que Deus fala, ó, não é só para, Deuteronômio 30, verso 6, não é só para circuncisar a carne. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Por que o teu e da tua descendência? Porque essa é a promessa, serei o teu Deus e o Deus da tua família, da tua casa, da tua descendência. Agora nós vamos para Jeremias 9, vamos voltar para Jeremias 9. Jeremias 9 diz assim, verso 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso. Ou seja, eu vou castigar, Deus está falando, todos os que tinham a marca que serviam a Deus, junto com os que não tinham esta marca. Vocês estão entendendo? A circuncisão era uma marca de que eles serviam a Deus, de que eles criam no Evangelho, de que eles se arrependiam dos seus pecados. Mas Deus está dizendo que eles vai castigar, ou seja, o israelita que dizia servir a Deus, junto com outros povos que não diziam servir a Deus. É isso que Deus está dizendo. Aí a pergunta é por quê? Ué, se eles eram circuncidados, se eles tinham a marca de Abraão, se eles tinham o sinal de que eles eram servos de Deus, por que Deus iria castigá-los? Por quê? É uma pergunta importante a se fazer. Por quê? Vamos para o verso 26. Ao Egito... O Egito era circuncidado, sim ou não? Não. Ao Egito que não era circuncidado, ou seja, que adorava um monte de Deus, não adorava o Deus verdadeiro. E nem tinha sinal nenhum.
a Edom, aos filhos de Amon, que adoravam falsos deuses, a Moabe. Todos esses povos que adoravam falsos deuses, que não serviam ao Deus verdadeiro, que não eram circuncidados, que não recebiam o sinal da promessa, eles seriam castigados juntos com Israel e junto com Judá, está vendo? Mas por quê? Por que Judá seria castigado? O Egito, eu compreendo, o Egito servia falsos deuses, eles vão ser castigados porque servem falsos deuses, porque praticam feitiçarias, porque praticam mediunidade. Edom vai ser castigado, Amon, Moabe, esses povos aí, eu até entendo. Mas por que Judá e Israel? Eles não eram povo de Deus? Eles não serviam ao Deus verdadeiro? Eles não tinham a circuncisão, a marca da promessa? Veja a explicação de Deus no final do verso 20. Deus vai explicar no final do verso 26. Porque todas as nações, quer dizer, Egito, Edom, filho de Amon, Moabe, todas essas nações, elas são incircuncisas. Israel é incircuncisa do coração. Israel tem a circuncisão na carne, mas eles não têm aquilo que aquele símbolo significa. Eles não têm fé e eles não têm arrependimento. Eles têm o sinal externo, mas não têm o que o sinal significa. Portanto, eles vão ser castigados junto com os que não têm nada. Então você vê que a circuncisão não era um sinal vazio. A circuncisão significava que você servia ao Senhor, que você vivia com fé, que você confiava em Deus, que você cria em Deus, que você se arrependia dos seus pecados, que você, se cometesse adultério, se arrependia, que se mentisse, se arrependia, que você mortificava a sua carne. Era um símbolo. Era um símbolo. Mas eles não entendiam o símbolo. Vocês veem? Eles não entendiam. Verso 24, eles não tinham entendimento. E eles achavam que aquele sinal externo, eles não entendiam que ter aquele sinal externo significava que eles tinham que ter a realidade no coração. E o que isso tem a ver com o Brasil? Nós não estamos aqui para circuncidar. Na verdade, nós estamos. Porque a Bíblia ensina, em Colossenses capítulo 2, nós vamos ver agora o que tem a ver com o Brasil. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 2. Vamos ler só o verso 11. 11 ao 13. Não, vamos ler a partir do verso 8. 8 ao 13. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens,
segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Toma cuidado com as falsas filosofias, com as tradições dos homens, que não é de acordo com Cristo. Verso 9. Porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é plenamente Deus. Se você não crê isso, você não tem Jesus. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados. Está vendo aí? Verso 11. Verso 11, ele diz que nós temos a circuncisão. Mas não é aquela circuncisão antiga. Preste atenção. Ele diz, vocês estão circuncidados. Com a circuncisão não feita por mão no depósito da carne, dos pecados da carne. Mas qual circuncisão? Pela circuncisão de Cristo. Circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Veja no verso 12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você vê nos versos 11 e 12 que o batismo é a nova circuncisão. Porque a velha circuncisão era a remoção de uma carne física onde havia derramamento de sangue. Mas pela vinda de Jesus, não pode mais haver cerimônias com derramamento de sangue, porque Cristo já derramou seu sangue. Por isso nós somos participantes do sacrifício de Cristo, mas nós não sacrificamos mais animais, como eles faziam antigamente. Porque nós não podemos derramar sangue. O sangue de Cristo foi derramado na cruz. Da mesma forma, nós continuamos tendo a circuncisão, porque nós continuamos tendo uma marca, tendo um sinal que representa essas mesmas coisas. Quando Deus fez a sua aliança com Abraão, ele fez a sua aliança com Abraão e com a sua família. E ele marcou toda a família com aquele sinal. A sinal da fé e do arrependimento. Porque toda a família tinha que servir ao Senhor. Mas se vocês voltarem lá em Gênesis capítulo 12, isso é repetido várias vezes em Gênesis, mas eu vou dar só um exemplo. Gênesis capítulo 12. Olha só o que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12, verso 3. Isso é Deus falando com Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que Deus, ele não queria ser o Deus somente de Abraão e da família de Abraão. Ele não queria ser o Deus somente de Israel, somente daquela nação. Deus queria ser o Deus de todas as famílias da terra, não somente a família de Abraão. Deus queria que os seus servos viessem de todas as famílias. Deus queria ser o Deus dos Britos. Deus queria ser o Deus dos Dornelles, não só de Abraão. Então, o santo batismo significa que no batismo nós somos marcados assim como Abraão foi. Abraão não é único, Abraão é um princípio, é um começo daquilo que precisa acontecer com todas as famílias. Todos precisam receber a marca de Jesus. Todas as famílias da terra precisam ser circuncidadas
com a circuncisão de Cristo, que é o batismo. E aí, voltando para Jeremias 9, nós precisamos fazer a seguinte observação. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente refletir. Jeremias 9. Você vê no verso 25 e 26 que o povo de Israel, então, eles tinham um problema parecido com o problema do Brasil. A maioria de Israel, de Judá, era circuncidado no corpo, eles tinham um sinal, mas eles não tinham a circuncisão do coração. Eles tinham a circuncisão externa, no corpo, mas não tinham aquilo que a circuncisão significa, que é o arrependimento e a fé. E eu quero desafiar você, brasileiro. Você é batizado em seu corpo. Jogaram água em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado. Mas eu pergunto, você é batizado em seu coração? Você é circuncidado em seu coração? Porque se você tem a circuncisão da água em seu corpo, mas você não tem fé e arrependimento, você é um profanador do batismo, como a maioria dos brasileiros são. Eles têm o Brasil, eles têm o sinal, a circuncisão de Cristo. Mas aonde está a circuncisão? No coração, que é o coração convertido. Não é assim? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Vocês lembram que, quando Abraão creu no Evangelho, se arrependeu de seus pecados, abandonou a idolatria? Vocês lembram que esse sinal de que ele servia a Deus, que o apóstolo Paulo vai dizer que é o sinal da justiça que é pela fé, ele era um sinal que tinha que ser posto em Abraão e em toda a sua família. E a gente vê lá em Gênesis 17 que toda a sua família inclui as crianças. Desde os bebês recém-nascidos até os adultos da família de Abraão, todos foram circuncidados. Eu vou repetir. Vocês podem ler em Gênesis 17. Toda a família de Abraão, desde o bebê recém-nascido até os adultos da sua família, que também creram em Deus junto com ele. Se você ver lá, centenas de pessoas, na verdade, foram circuncidados, adultos juntos. Foi circuncidado todos juntos, desde o bebê até os adultos. Eu tenho que te perguntar, se a circuncisão significava arrependimento, e significava fé, e significava santidade, e significava novo nascimento, por que é que os bebês foram circuncidados? Ué, se você disser para mim que a circuncisão não significava arrependimento, você caiu no erro dos judeus. Porque você está querendo desvincular a circuncisão do significado espiritual. Esse era o erro dos judeus. É dizer, é só um costume, é só um rito. Não. Significava novo nascimento, arrependimento, remissão dos pecados, tudo isso no bebê. Por quê? Porque quando Abraão foi convertido pelo Senhor, os seus filhos também tinham que servir ao Senhor. E eles tinham que ser criados com Abraão, ensinando eles a se arrepender desde pequeno. As crianças
Não tem que esperar fazer tantos anos, agora a gente vai ensinar a se arrepender. Não. O Evangelho tem que ser inculcado nas crianças desde que eles nascem. Porque eles também estão manchados com o pecado de Adão. A Bíblia ensina que os nossos filhos nascem manchados pelo pecado de Adão. Por isso, quando eles têm 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele já tem que estar se arrependendo. Ele já tem que estar adorando ao Senhor. Ele já tem que estar na igreja cantando os salmos. Ele já tem que estar orando o Pai Nosso. Do jeitinho deles, pequenininho. Mas o que Deus falou para Abraão? Eu serei o teu Deus e o Deus da tua família. E marca essas crianças com a marca da promessa que eles me pertencem. Da onde saiu essa ideia de que as crianças não precisam da graça de Deus? Meus irmãos, a nossa cabeça é uma fábrica de ídolos desde a infância. Pelo contrário, é na infância que Satanás mais quer marcar pecados em você. É na infância que Satanás ensina já a mentir, que ensina já a roubar, que ensina já a brigar, a ser irado. Você pensa que as crianças estão imunes dos ataques das trevas? Por isso, Deus não mandou circuncidar somente Abraão. Ele mandou circuncidar Abraão e toda a sua descendência. Então vocês têm que entender que aqui em Jeremias 9, quando Deus está reclamando que o povo não se arrependia, não cria no Evangelho, não tinha entendimento, e que com isso eles estavam profanando a circuncisão, ele está falando com o povo que tinha sido circuncidado na infância. Eles não tinham escolhido ser circuncidados. Eles foram circuncidados pelos seus pais. Mas isso não significa que a circuncisão não valia de nada. Isso não significa que a circuncisão não significava arrependimento. E alguns vão dizer: a circuncisão não pode significar isso. Não pode ser arrependimento porque eles foram circuncidados na infância. Pelo contrário. A ingratidão aqui, é aí que vocês precisam entender. A ingratidão aqui é exatamente porque eles tinham que ser gratos. Eles tinham que ser gratos por já ter nascido na família da fé. Hoje nós perdemos a gratidão por isso, sabia? Meus irmãos, o meu desejo para Alice é que ela nunca se lembre de um dia em que ela não adorou Jesus Cristo. Isso é um privilégio. Não é um privilégio. Abraão cresceu idólatra. Graças a Deus que Deus o salvou. Mas privilegiado foi Isaac, que nunca lembrou de um dia em que ele adorou um ídolo. Nunca teve um dia em que Isaac não adorou ao Deus verdadeiro. Ele cresceu se arrependendo. Ele cresceu adorando ao Deus de Abraão. Nunca teve um dia que Isaac podia dizer: eu era um idólatra. Por quê? Porque esse rompimento aconteceu na geração de seus pais. Rafael, você é um bem-aventurado na sua família, porque você é um rompimento. E que ninguém na sua descendência jamais lembre de um dia
em que eles adoraram o falso Deus, em que eles não serviram ao Senhor dos exércitos. Porque a promessa é essa: serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos. O Deus não é só o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meus antepassados, meus irmãos, eles eram idólatras igual a Abraão. Mas eu quero que meus filhos não sejam. Que todas as lembranças dele sejam buscando ao Deus verdadeiro. Meus irmãos, se os seus antepassados eram adúlteros, mentirosos, idólatras, feiticeiros, se arrependa e adore o Deus de Abraão e circuncide a tua casa para que sirvam ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Não precisa abrir Atos dos Apóstolos, eu vou só resumir aqui. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, quando alguém se convertia ao Evangelho, se convertia ao Evangelho, as nações onde os apóstolos pregaram, essas pessoas, elas estavam igual a Abraão, lá em Atos dos Apóstolos, igual a Abraão, abandonando a idolatria, abandonando a feitiçaria, abandonando os falsos deuses, abandonando as práticas religiosas que a palavra de Deus condena. E aí eles recebiam a circuncisão de Cristo. E por isso, que quando na cidade de Filipos o apóstolo Paulo pregou o evangelho para Lídia creu no evangelho, e a palavra diz em Atos 16:15 que ela e toda a sua família foram batizados. E por isso que quando na mesma cidade Paulo foi preso injustamente e pregou o evangelho ao carcereiro, a palavra diz em Atos 16:33 que o carcereiro e toda a sua família foram batizados. E nós vemos esse padrão repetidas vezes. Se convertia, batizava ele e toda a sua casa. Por quê? Porque é a mesma coisa com Abraão. É a mesma coisa de sempre, desde sempre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê que grande profanação há no Brasil, quando pais levam seus filhos para serem batizados, e esses filhos crescem, não sabem o que é a Bíblia, não sabem o que é o Evangelho, são idólatras, não sabem orar como Cristo ensinou a orar, são profanadoras do batismo. Sabe o quê? Sabe sobre a aparição de santos? De vez em quando vão no centro e oferecem sacrifícios a falsos deuses? Isso é batismo. Isso é batizar a nossa família. Do que adianta ter o sinal, se não tem o que o sinal representa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, assim como os judeus foram condenados por desvincular a circuncisão do arrependimento e da fé, os cristãos também serão condenados se desvincularem o arrependimento e a fé do batismo. João Batista foi claro que o batismo é um batismo de arrependimento. É o mesmo que Jeremias ensinou. Circuncisão da carne tem que ser circuncisão do coração. O sinal mudou. Antes tinha sangue, agora não pode ter mais sangue. É igual a ceia do Senhor, né? Tinha um sacrifício de cordeiro, derramamento de sangue, agora a gente tem a ceia sem sangue. Mas o significado espiritual é o mesmo.
essas crianças sendo batizadas, mas não são ensinadas no Evangelho, isso é uma grande profanação. Porque está querendo remover o arrependimento daquilo que os batismos significa, como os antigos judeus eram culpados de fazer. Então vamos nos arrepender, vamos honrar o nosso batismo, sabendo que a lavagem à água externa precisa apontar para uma lavagem no coração. Vamos nos arrepender de sermos profanadores e vamos servir ao Senhor com entendimento, guardando aquilo que a nossa circuncisão significa. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo e pelo pacto que tu fizestes com Abraão, para que eu e a minha casa servíssemos ao Senhor. Que todas as famílias que aqui estão venham aprender a servir ao Senhor, não com ignorância, mas com entendimento. É o que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém.